Olá pessoal, bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou o professor Marcelo, do Instituto Lemar de Educação, Cultura e Sustentabilidade, e hoje a gente está indo para a nossa segunda aula sobre educação ambiental e cidadania. Na nossa primeira aula a gente trabalhou as civilizações hidráulicas e os impactos que foram causados no meio ambiente durante aquele período, né? Impactos esses causados pelos seres humanos, mas que também não tinham um conhecimento técnico, científico sobre a sociedade, né? Isso vai sendo adquirido ao longo dos séculos, né? A gente pode dizer assim. Enfim, e hoje a gente vai para a nossa segunda aula fazendo a seguinte discussão, né? A gente vai discutir um pouco sobre a Revolução Industrial. Aí vocês vão até se perguntar, nossa, mas professor, fala sobre as civilizações hidráulicas e ele pula a história antiga, ele pula o período medieval, ele, né, pula o período moderno. E não é que é um pulo, é que na verdade durante esses períodos é mais uma questão de luta pela terra, né? Então eu acredito que não é o momento da gente estar discutindo essa questão da luta pela terra ainda, mesmo porque o fator principal nosso aqui é a gente poder compreender os problemas que são causados hoje é, pela, como é que eu posso colocar aqui para vocês? Pela utilização desses recursos naturais, sendo a terra o maior de todos eles. Mas eu não queria entrar nos fatores mais políticos, né, mais sociais sobre a terra. Eu queria hoje continuar trabalhando com vocês essa questão do meio ambiente. Então vamos lá, gente. A gente percebe e sabe muito bem que todos os impactos provocados na natureza eles acontecem pela utilização dos recursos naturais pelos seres humanos, né? E quanto mais o ser humano se apropria, né, de novas tecnologias, ele através das suas necessidades, a gente acaba tendo muitos outros problemas que são causados dentro do meio ambiente. A Revolução Industrial ela acabou sendo um fator de grande degradação ambiental. Por que eu vou afirmar isso aqui para vocês nesse exato momento? Porque ela vai criar um modelo linear de desenvolvimento. E esse modelo linear ele está ligado aos lucros, ele está ligado ao crescimento das grandes cidades. E a partir desse crescimento das grandes cidades e também de alguns momentos ali da qual a gente tem núcleos habitacionais crescendo desordenadamente, né? Porque as pessoas vão migrar das áreas rurais, né? Vão acontecer os cercamentos, principalmente na Europa Ocidental, e essas pessoas migram das áreas rurais e elas vão para as áreas urbanas. E com esse grande crescimento populacional, é lógico que nós temos que abastecer essas pessoas com alimento e tudo mais. E, e essas empresas também, essas grandes indústrias, né, vão se tornar trusts futuramente, que vão crescendo ali durante aquele período, eles não têm nenhum tipo de preocupação ambiental e, na verdade, a ideia deles era a ideia do lucro. E com essa ideia do lucro, eles começam a expandir ali os seus tentáculos, a gente pode colocar assim, para outras regiões do planeta. Então você vai ter a Ásia, a África, a própria América do Sul, né, sendo dominada por esse período que a gente chama também de imperialismo. Então, essas grandes empresas que fazem a primeira, a segunda revolução industrial, eles procuram a matéria-prima e procuram uma mão de obra barata em outras regiões do planeta, em outros continentes, e eles vão utilizar tudo isso e eles vão suprir as necessidades deles para vender as suas mercadorias, fazendo um grande estrago ambiental pelo planeta, porque não existe nenhum tipo de preocupação com aquelas pessoas, com aquela região, com aquele material.
a ideia continua ainda de os recursos serem finitos, né? Infinitos, né? Mas como nós vivemos em um planeta de recursos finitos, a gente vai ter a ideia depois do que vai acontecer com tudo isso. Então nós vamos ter uma grande redução na biodiversidade, um aumento de doenças tropicais, um aumento populacional nas grandes cidades, né? E um grande uso de recursos naturais. E, consequentemente, essas ações localizadas vão ser um desastre incrível, né? Um desastre que a gente não tem como hoje, bom, falar que não tem até uma afirmação muito prepotente. Eles geraram um aumento muito grande na produção de resíduos e um baixo nível de reciclagem em tudo. Então, com tudo isso, nós temos hoje a questão do aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, enfim. E depois, no século XX, vão ser discutidas algumas coisas a respeito disso, alguns planejamentos para que as coisas pudessem acontecer de forma mais racional, podemos dizer assim. Na verdade, todos esses impactos, né, esse impacto desse modelo linear de desenvolvimento, a gente tem que pensar que a nossa realidade ela não começa só com essa degradação da natureza, onde a gente fala do efeito estufa ou de qualquer outra coisa assim. A gente tem a questão do desmatamento, do uso do solo e tudo mais. Então hoje a gente fecha aqui essa introdução e a partir na nossa próxima aula nós vamos trabalhar sobre os recursos hidrográficos. E aí sim a gente vai ter uma percepção melhor a respeito de todos esses acontecimentos. Tá certo, pessoal? Eu não me ative a todas as questões sociais da Revolução Industrial, porque a gente já conhece, né, a maior parte das pessoas que vem acompanhando o nosso canal, ali, apesar de não serem muitas as pessoas, vão ver que no dia a dia a gente vai estar pensando muito na questão da agrofloresta, a gente vai estar colocando algumas soluções possíveis para o nosso momento, né? Então, eu não vejo um motivo claro para a gente estar entrando só no aspecto histórico do negócio, mas sim da gente poder estar fazendo esse bate-papo e discutir sobre todos os problemas que foram causados a princípio, tá certo? Um forte abraço aí a todos e a todas, e na nossa próxima aula a gente vai se aprofundar sobre essa questão dos recursos hidrográficos e ponto a ponto deles, né, que vai ser o nosso grande desafio ambiental, que é a questão da água, a questão do ar, a questão da terra. Um forte abraço e até a próxima.